Então, 26 de maio, mais uma aula pelo Google Meet de administração de marketing. Hoje, conforme previsto no nosso cronograma, temos as apresentações dos trabalhos, a apresentação dos trabalhos de pesquisa, trabalhos em grupo, sobre análise mercadológica. Então, já definimos a ordem das apresentações e o primeiro vai ser o grupo que fez a análise mercadológica do segmento de chocolates. Então, já combinamos também o tempo de apresentação de cada grupo, que deve ficar em torno de 30 minutos, até 30 minutos. Então, agora, rapidamente, o grupo se apresenta, ou alguém apresenta todos os componentes do grupo e podem começar a apresentação. Eu vou... Já está compartilhando já? Só é que eu não consigo ver mais a tela do... nós estamos vendo, está no primeiro slide. Show. Só está cortado ali os nomes, eu não estou vendo o nome ali embaixo. Deixa eu ocultar aqui. Tá dando para ver agora? Ou não? Não. Então eu saio do F5 e depois eu abro de novo, só para te ver os nomes. Tá conseguindo enxergar agora os nomes, professor? Agora sim, Cassiano. Agora tá bom, Davi. Tá aparecendo certinho. Tá. Então eu vou assim, então, não vou dar F5, então. Não tá aparecendo os outros do lado aqui? Não, tá aparecendo tudo agora. Eu acho que tu pode dar o F5, sim. Só tava cortando os nomes, assim, tava bem em cima dos nomes, mas é a mínima coisa que cortou. Deixa eu só pegar rapidamente aqui, Eduardo Longoni. Então, Daisa, Cassiano, Eduardo Longoni, o Gabriel Winter, a Vanessa e o Vinícius Bertasso. Vanessa e Vinícius Bertasso. Ok, a palavra é de vocês. Tá. Vanessa está conseguindo falar? Vanessa, teu microfone, será que não está fechado, Vanessa? Está aparecendo. Eu acho que deve estar mutado. Ok, Vanessa, agora te ouvimos. Pode falar, Vanessa. Eu acho que está travando a internet dela. Tá cortando, Vanessa. Vanessa, tu está sem som, nós não estamos te ouvindo. Eu acho que alguém vai ter que apresentar pela Vanessa. Eu acho que eu posso começar. Vamos ver. Ela tinha mandado uma mensagem aqui para nós falando que travou a internet dela, que ela já está conectando de novo. Então eu começo e em seguida, quando ela entrar, ela falou que a internet dela caiu, professor. Então eu vou começar aqui. E aí a gente em seguida, ela já pega o próximo slide e já começa então. A gente pegou o segmento de chocolates, tá? Fizemos uma pesquisa em alguns supermercados da região e eu vou falar um pouquinho agora do segmento em si, falando brevemente um pouquinho sobre a origem do chocolate, tá? O professor tinha falado para a gente tentar pegar um pouco da origem do produto antes para explicar um pouco dele, para depois começar a falar da análise mercadológica em si. Então, o chocolate ele teve uma origem na América do Sul, onde viajantes transportavam o cacau até a América Central. Tá? Era de costume dos maias produzir uma bebida à base de cacau e água, chamada cacaua, água de cacau. Então, ou chamado também de praticamente chocolate, né? A escrita ali com X, chocolate. Então, é a água amarga que eles produziam. Essa foi basicamente o início do chocolate, o início da origem dele, tá? Eles faziam isso para oferecer aos deuses. Então a bebida tinha um sabor amargo, mas era importante para os maias. Inclusive eles fizeram algumas pinturas dos deuses bebendo chocolate e também com o próprio cacau. Tá? Essa bebida ela circulava entre os nobres, os reis e os deuses como uma moeda entre os maias e os astecas. Tá? Mais tarde ele acabou chegando à Europa, sendo levado pelo espanhol Fernando Cortés.
e a partir desse momento o chocolate começou a ter uma febre na Europa, né? A Vanessa está conseguindo voltar? Eu estou apresentando a parte dela enquanto isso. Essa febre que o chocolate começou a ter, teve alguns reis chocolatras que começaram a se apaixonar, né? Reis e nobres que declararam que estavam apaixonados pelo chocolate e começaram então a aparecer as primeiras fábricas de chocolate na Espanha e na França, sendo produzido apenas com cacau e o açúcar, né? Por volta aí de 1870, começou essa origem a crescer ainda mais com o Henri Nestlé e o Daniel Peter, que conseguiram adicionar leite na fórmula e criaram o chocolate ao leite, tá? Então, tem essa história de origem aí do chocolate vindo do cacau, começando na América Latina. Deixa eu ver aqui só uma coisa aqui. A Vanessa tinha mandado uma mensagem. Então, alguns dados só para a gente conseguir pegar o motivo até de escolher esse produto, tá? No Brasil, o chocolate é muito forte, tá? Segundo a ABICAP, que é a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas, cerca de 75% da população do nosso país consome chocolate. Então, um consumo muito grande dentro da nossa população. O preferido dos brasileiros, claro, é o chocolate ao leite, é o mais consumido, e em segundo lugar o chocolate branco. E por fim, né, o chocolate meio amargo que vem depois dele. A gente depois até vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso depois das histórias. Então, alguns estudos mais recentes também apontam que uma pessoa consome em média 1,2 quilos do produto ao ano. Então, todo brasileiro consome cerca de 1,2 kg de chocolate por ano no Brasil. Apesar de ser um consumo que a gente pode considerar um pouco tímido, ele torna o Brasil um dos maiores mercados de chocolate do mundo, né? Então, a gente conhecendo essa realidade, a gente resolveu se aprofundar um pouco nessa análise mercadológica. Então, a gente escolheu o chocolate em barra, sendo mais específico, para, além de conhecer o comportamento do consumidor, que nem a gente está vendo nas aulas, dentro desse segmento também analisar o desenvolvimento das grandes indústrias de chocolate no Brasil, né, que a gente vai citar 3 marcas que são concorrentes e têm crescido bastante, que a gente vê como algumas das principais nos supermercados, que é a Nestlé, a Lacta e a Neugebauer. Não sei se eu pronunciei certo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da história delas. E depois a Vanessa, se ela quiser, ela pode apresentar a minha parte, professor, se ela entrar e a gente troca as partes da apresentação. Oi, senhor, boa noite. Aqui é a Eduarda. Eu vou falar um pouquinho da história da Lacta, resumido, para a gente entender um pouco mais sobre essa marca, né? Que é bem presente na nosso dia a dia. Porque eu acho que todo mundo aqui gosta de chocolate, se não gosta é estranho. Brincadeira, enfim. A Lacta começou em 1912, em São Paulo. Ela começou com a Sociedade Anônima de Chocolate Suíço de São Paulo. Não vou falar certinho porque eu não tenho esse dom, mas enfim. A fábrica da Lacta, ela passou por muitos problemas. Um deles teve incêndio, teve dificuldade financeira, e um desses problemas fez com que eles ficassem 1 ano sem vender nada no mercado. Aí ela passou por tantos problemas, foi passando de mão em mão, de donos em donos, até que chegou em 1996 na Kraft Foods, que era uma empresa bem grande aqui, mundial. Só que em 2012, essa empresa se dividiu em dois, como é que eu posso dizer? Em 2 segmentos, não sei se seria a palavra certa, mas a Lacta ficou com a parte de guloseimas e chocolates, que se chama hoje Mondelez, que ela é dona de marcas como a Oreo, Milka, Clube Social, é conhecida no mundo inteiro. Pode passar. Estão me ouvindo? Sim, agora estamos. Agora sim. Gente, quase desmaiei, nervosa. Boa noite, pessoal. Agora continua. Eu sou o Gabriel. Eu vou falar sobre a história da Nestlé. Bom, a Nestlé tem mais de 150 anos de história. Ela foi uma das pioneiras, ela é a marca mais antiga que a gente vai falar aqui. Ela foi criada por Henri Nestlé em 1866 na Suíça. O Henri teve a ideia de criar essa marca quando ele viu que muitas crianças estavam com falta de nutrientes
Então, a ideia que ele teve? Criar um alimento para suprir essa falta de nutrientes. Então, ele criou a farinha láctea, que foi o produto carro-chefe da Nestlé. E esse produto era feito de cereais e leites, né, para completar esses nutrientes. Conforme foi passando os anos, a Nestlé foi cada vez mais crescendo no mercado, e em 1905 eles se uniram com a empresa Anglo-Swiss Condensed Milk Company, que era uma empresa que produzia leite condensado. Qual era a ideia deles? A ideia deles era se unir com essa empresa, trazer mais produtos para a marca e trazer um capital maior. Com esse capital maior, eles começaram a produzir diversos outros tipos de produtos relacionados a doces e muitos outros tipos de produtos. Conforme foi evoluindo a globalização e cada vez mais nas cidades as pessoas estarem consumindo produtos supérfluos, digamos assim, produtos não essenciais, né, visados mais para o prazer do consumo, cada vez mais foi crescendo a marca da Nestlé. E hoje ela se não é a maior, uma das maiores marcas deste ramo no mercado. Pode passar. Boa noite, eu, Cassiano. Então, vou falar um pouquinho sobre a história da Nego Bauer. Uma empresa aí que, em 1891, de fato, ela foi fundada, né? Antes disso, vieram, com a chegada dos irmãos alemães, o Ernst Neubauer, Franz Neubauer e Max Neubauer. Então, todos eles vieram ao Brasil a partir do ano de 1887, chegaram em Porto Alegre, e o Franz Neubauer, de fato, ele era o técnico confeiteiro que deu o start em 1891 na fábrica da Neubauer, né, junto com incentivos que a própria cidade de Porto Alegre forneceu, para incentivo financeiro mesmo, para questão de indústrias e movimentar a economia. Desde então, a Nego Bauer ela vem criando algumas marcas de chocolate que foram criadas na época e são comercializadas até hoje, são praticamente o carro-chefe da empresa. Uma delas é o chocolate, a primeira delas, na verdade, é o chocolate refeição, uma barra vendida de 250 gramas e meio quilo. Hoje essa barra ela foi reduzida, ela é uma barra praticamente de degustação, ela é 90 gramas. Ainda a gente encontra no mercado, é uma barrinha até bem famosa, ela é envelopada num papel branco, com a escrita preta, assim, bem básica, bem simbólica em cima. O bombom amor carioca, o próprio chocolate esticadinho. Então, essas são os produtos mais tradicionais deles que até hoje são comercializados. A Nego Bauer, ela também passou por um processo de compra e venda por outras empresas, né? Então, em 1998, a Parmalat adquiriu a Nego Bauer, e em 2002, a Florestal Alimentos adquiriu a Nego Bauer da Parmalat. Então, durante esse processo aí, onde a empresa foi passando para outros grupos, ela foi também criando novos produtos, por exemplo, com a Parmalat, e passou também a criar a Mumu, né? Hoje a Nego Bauer é detentora da marca Mumu. E agora, por último, em 2010, a Vompar, o grupo Vompar adquiriu a Nego Bauer e desenvolveu um segmento de mercado para comidas, né, que é a Vompar Alimentos S.A., que até então é detentora da Nego Bauer. Pode seguir. Então agora falar um pouquinho da análise dos pontos de venda, tá? Se a Vanessa quiser me ajudar a complementar, já que eu acabei ficando um pouco com um pedaço da parte dela. A gente analisou alguns supermercados, atacados e postos, a gente olhou postos de gasolina também, alguns locais diferentes, que nem o professor tinha falado, para conseguir analisar num geral, ver toda aquela questão de preço, organização, como é que o produto está exposto, tá? Então, o que a gente conseguiu perceber? Alguns pontos principais dos pontos de venda de chocolate, tá? A organização, num geral, ela é feita por marca, em todos os mercados, independente do tamanho, ela foi feita por marca. A gente viu alguns mini mercados de bairro, assim, menores, e eles eram feitos por marca. Supermercados maiores também. A gente também conseguiu perceber que na grande maioria deles, a Lacta ocupa o local de destaque, tá? A Lacta sempre está
ou no meio, ou ela possui uma prateleira só para ela. Depois a gente vai falar um pouco mais específico disso, tá? Geralmente os chocolates eles estão em algum corredor específico ou em algumas ilhas em pontos estratégicos. Geralmente eles ficam em algum local onde vai ter um fluxo maior de pessoas, tá? Eu já acredito que já seja mais estratégico isso por conta de eu, por exemplo, fui em 2 supermercados e eu vi que era perto de alguma comida salgada, assim, para te cozinhar, fazer de almoço ou de janta, e próximo estava o chocolate. Então, acredito que já seja mais estratégico de comprar algo para comer e já ir na sobremesa. A gente também percebeu, claro, depois da Lacta vem a Nestlé em pontos médios ali, que também ficam em destaque, e geralmente a Neugebauer fica mais para baixo, tá? A Lacta também foi destaque nos resultados relevantes nas pesquisas de chocolate em barra. A gente entrou no Carrefour e na Americanas para fazer esse teste. Quando a gente pesquisava para comprar chocolate em barra, sempre os em destaques, a grande maioria eram Lacta ou alguma marca da Lacta, né? Diamante Negro, Laca, etc. Depois a gente também viu a questão da exposição dos produtos, né, o planograma, tá? Em supermercados grandes, eles geralmente ficam alinhados desta forma, tá? Cada estante vai ser para uma marca em específico. Então, vai ter uma estante só da Lacta, com Lacta, Laca, chocolate preto, chocolate amargo, etc., da mesma marca. Depois vai ter uma outra só da Nestlé, com apenas chocolates da Nestlé, e uma outra depois só da Neugebauer. Então, eles já deixam separado dessa forma em supermercados maiores. Por ter mais prateleiras, eles conseguem expor um estoque muito maior. Já nos mercados menores, eles geralmente têm uma prateleira só e eles fazem por fileira. Que nem eu tinha falado, geralmente Lacta já fica mais em cima, já com uma visão maior, já perto dos olhos do consumidor, então, e depois vem Nestlé e depois vem Neugebauer. E acredito que isso já seja também algo estratégico. Giovanni, baixa o volume. Então, a gente pode notar também os últimos lançamentos que as 3 marcas fizeram, e todos envolvem os chocolates com maior teor de cacau. Eles apostaram bastante, talvez até por ser o menos consumido, né? Como o Vinícius disse no início, porque o ao leite é o mais consumido, depois do chocolate branco. E eu acho que também para atender as pessoas que gostam de estar mais saudáveis, talvez, né? Chocolates ao leite é um pouco mais doce, aquela coisa. E aí a gente viu que a Neugebauer lançou ali Intense, né? 1891 é o nome do chocolate. Foi mais ou menos em 2018 que foi lançado, os primeiros começaram a ser lançados dessa linha. Depois a Lacta também lançou um outro Intense também com 60% de cacau. E o Alpino, a Nestlé lançou o Alpino Black Top, que é uma nova versão do Alpino também com mais teor de cacau. Tipo, chocolates são um pouco mais gourmets, assim, mais diferenciados, né? Um novo gosto para as pessoas. E esses são os últimos lançamentos que a gente conseguiu alcançar deles, conseguiu ver. Oi, gente, apareci. Desculpa. Apareci, vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir, Vavá. Gente, entrando na estratégia de mercado, a gente basicamente percebeu que a Neugebauer, ela se baseia num preço menor de venda, tá? Menor do que os concorrentes. Porém, eles conseguem manter uma qualidade semelhante e atingem, por ter esse valor menor, um público com menor poder aquisitivo. No entanto, a Lacta e a Nestlé, elas têm um produto com valor um pouco maior, mas elas estão muito presentes na cabeça do consumidor. Eles têm uma ampla linha de produtos, né, com uma visibilidade mundial, devido a eles realizarem muitas propagandas comerciais que, tanto na TV, rádio e na internet, a gente consegue ver bastante anúncio. Oi. Então, na estratégia de mercado, principalmente da Neugebauer, a gente não conseguiu, assim,
perceber muita propaganda deles na televisão, propaganda nas redes sociais, a gente não conseguiu identificar isso, e assim, da própria cabeça, enquanto para pensar, não é uma marca que está sempre se pronunciando, tu não vê isso. Mas um ponto legal que a Negbauer ela tem, por ser uma marca gaúcha, ela trouxe nos principais shoppings aqui, Porto Alegre, Canoas, eles têm esses quiosques, então, principalmente da marca Bibs, onde tu consegue pegar, comprar produtos dele a granel, de sabores exclusivos que tu não encontraria no mercado, né, onde é o principal foco de venda deles, e também as barras, né, de chocolate, que também eles comercializam diretamente nesses quiosques. Então, são lojas padrão, o modelo da marca, onde tu vai encontrar somente o produto deles, e tá como um stand, né? Eles estão mostrando os produtos deles e se apresentando para o mercado, né? Mais do que em propagandas e comerciais que não acontecem de forma tão pública, assim, né? Tão explícita quanto as outras marcas. A estratégia de mercado da Nestlé, por ela ser uma das maiores empresas do ramo, ela já tem o seu nome bem no inconsciente das pessoas. Então, eles tentam manter a marca na cabeça das pessoas. Então, eles investem pesado em marketing. Eles trazem marketing social com parcerias com ONGs. Uma ação legal deles este ano, no meio da pandemia, foi no período de Páscoa, que eles fizeram doações de ovos de Páscoa com a loja Americanas. Eles também fazem campanhas de você concorre a 1 milhão, você ganhou, causou, que eles trazem pessoas famosas de cada mercado. No caso do Brasil, eles trouxeram alguém da cultura, no caso o músico Carlinhos Brown, trouxeram pessoas ligadas ao esporte, pessoas ligadas a novelas, atores famosos. Outra coisa legal da marketing deles, eles trazem times de futebol e até times de basquete. No time de futebol, eles trouxeram o Barcelona para estampar o Nescau, que é um dos produtos fortes deles, né? Trouxeram também os times da NBA, que é da Liga Americana de Basquete. Então, a campanha da Nestlé é manter o nome dela no consciente das pessoas. Então, eles investem pesados no marketing por eles terem esse capital, por serem uma das maiores do mercado, né? Essa é a grande diferença entre a Negbauer, por exemplo. Pode passar. A Lacta, assim como a Nestlé, ela se mantém bastante na cabeça do consumidor, porque a gente vê bastante propaganda dela na TV. Elas não usam tanto pessoas famosas quanto a Nestlé, mas tem bastante propaganda e bastante marketing nisso. Uma das coisas que eu achei, a gente achou bem legal, que eles fizeram agora durante a pandemia, eles fizeram um site que se chama Lacta em Casa, que eles colocam ali os produtos deles como se fossem um catálogo, e tu clica em qual que tu gosta, qual que é teu favorito, e ele te encaminha direto no site que tu pode fazer a compra e receber em casa, que é uma forma de continuar as vendas, já que, por exemplo, no início da pandemia, hoje já tem muita coisa aberta, mas no início da pandemia tinha muita coisa fechada, muita gente que não estava saindo mesmo, então era uma forma de manter as vendas. Pode passar. A Vanessa caiu, será de novo? Desculpa, eu tava falando com o microfone desligado. Tá, essa cara. Ai, que horror. Tá, então a gente conseguiu verificar a diferença no preço das três marcas. A Negbauer é sempre a mais barata, né? Depois vem a Lacta e a Nestlé, alguns centavos mais cara, assim, não muito. E outra coisa também que a gente viu foi que depende muito do ponto de venda o valor. Porque nos mercados tem essa média de preço, não muda muito de um para o outro. Mas, por exemplo, no posto de gasolina, a barra do chocolate chega a ser R$ 8,50, que é um absurdo de caro. Dá para comprar, imagina, 2 barras no mercado. Mas em relação aos mercados, o valor é basicamente o mesmo, não muda muito. Nos atacados é um pouco mais barato, claro.
E outra coisa também que a gente vê algumas promoções, por exemplo, nas Americanas, às vezes tem leve 4, pague 3, leve 3, pague 2, enfim, que é uma estratégia, acho que para o pessoal acabar comprando um pouco mais, né? Acho que dos preços seria isso. Gente, só para finalizar, antes, já que a minha internet caiu no início, tá? Peço desculpa, porque eu moro no interior. Só algumas curiosidades que eu iria passar no início. A gente escolheu o segmento de chocolate, onde, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Chocolate, cerca de 75% da população brasileira consome esse produto. E os preferidos entre os brasileiros, em primeiro lugar, é o chocolate ao leite, em segundo lugar, o chocolate branco, e em terceiro lugar, o chocolate meio amargo. Alguns estudos recentes também apontam que o brasileiro consome em torno de 1,2 quilos de chocolate por ano, o que é um consumo relativamente baixo, mas consegue colocar o Brasil entre os maiores mercados de chocolate no mundo. E uma curiosidade que eu pesquisei, que a Suíça é o país onde mais se consome chocolate no mundo, onde uma pessoa consome em torno de 9 quilos de chocolate por ano. É isso, a gente agradece a atenção de todo mundo. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida também, professor, quiser adicionar alguma coisa. Isso, algum comentário, alguma pergunta? Turma, por favor, aproveitem agora. Temos um breve tempo aí para fazer algum tipo de comentário. Eu cronometrei aqui, deu 20 alguma coisa. Só queria falar ali que aquela métrica de 1,2 quilos por pessoa aí, eu pensei que fosse muito mais. A gente pouco, também, né? na hora da pesquisa, né? A gente parando para pensar, isso aí, acho que eu como de chocolate por mês. Eu comentava disso hoje. Sim. Se a gente for olhar... Mas nós temos que considerar que isso é a média do brasileiro e, infelizmente, gostaríamos que todos tivessem a oportunidade de comer chocolate como boa parte, talvez, de nós e tal. Mas tem muita gente que não come chocolate, infelizmente. A gente tem que lembrar da realidade brasileira. Não comem, e tem pessoas também que não podem comer, né? Não podem, outros intolerantes. Por isso que a média é baixa, né? Mas realmente, quando tu vê a diferença das economias, tu vê como muda, né? Na Suíça, que vocês disseram, 9 quilos, é isso? Sim, na Suíça, na verdade é 8,98 quilos. É quase 9. 9 quilos. Mas, assim, o grupo está de parabéns, tem alguns comentários aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. A saúde agradece. A Eduarda colocou, muito bom, parabéns aos colegas, isso aí, o pessoal está elogiando a apresentação, a bela construção, digamos, dos slides. Né? Muito obrigado, deu bastante trabalho. Não, mas foi bem, mas isso é importante, né? A gente tem que se esmerar, a gente tem que se esforçar, a gente sabe que aquilo que acaba saindo com mais qualidade é porque teve um esforço, né, maior. Com certeza. E realmente a apresentação de vocês, enquanto grupo, né, já mostraram, assim, mais ou menos dentro daquilo que nós tínhamos conversado, pedido na aula passada. Eventualmente vamos ter um problema de conexão, podemos ter uma dificuldade entre um e outro e tal, como aconteceu. Vanessa, no início, estava com problema de áudio. Sim. E Vinícius perfeitamente fez ali a apresentação inicial, né, sem nenhum comprometimento daquilo que o grupo se propunha a apresentar. E isso é o que eu peço, que eu estava pedindo, que eu sigo pedindo para os próximos agora, que todos estejam sempre preparados, né, para não comprometer essa apresentação. Isso é trabalho em grupo, isso é trabalho em equipe. Acho que foi importante também, assim, ter essa marca mais regional, mesmo que hoje ela esteja nas mãos de um grupo, né, maior, mas a história da Neugbauer é uma história muito vinculada a nós, gaúchos, né? Então tem os imigrantes alemães, o Ernest Neugbauer, que, né, junto com o Franz, eles há 130, 140 anos, chegam aqui e fundam a Neugbauer. A Neugbauer, durante muitos anos,
né, emprega um grande número de pessoas ali no bairro Floresta. Então, é uma história bacana dessa marca, né, e que muitos até não sabem, né, desconhecem, assim, dessa história vinculada aqui a Porto Alegre, aos gaúchos. Mas, obviamente, que em algum momento ela foi, né, transferida e tal, e ela confrontando ou enfrentando duas marcas, né, mundiais, com muita força, com muita tradição. Então, dentro dessa provocação que a gente tem com esse trabalho de estudarmos as marcas, os movimentos, as estratégias, a gente, de certa forma, mesmo que não possamos chamar de lei do All-Ris, como a gente já estudou, né? O All-Ris diz que, olha, uma lei é quando um mercado já maduro, né, consolidado, tem duas marcas estabelecidas, como a gente tem, Lacta e Nestlé, duas marcas fortes já dominando esse mercado, dificilmente uma terceira vai conseguir, né, avançar e tal. E a gente vê essas mudanças, né, essa transferência na detenção, né, das ações do comando da Neugebauer, né, e os enfrentamentos que ela tenta frente a duas marcas já consolidadas. Mas ela tem um posicionamento, né? Digamos que talvez aí o grupo que vai falar dos refri cola talvez tenham algumas conclusões semelhantes a essa, quando a gente vai, eu não sei se o grupo estudou o Fruc cola, mas né, esses esforços, digamos assim, de uma terceira marca, né, pequena, entrando num universo de gigantes. E além disso, né, o poder econômico destas marcas permite que elas tenham campanhas muito mais audaciosas, muito mais agressivas, né, do que aquelas menores. Então, a gente viu aqui, como o grupo destacou, um quiosque muito bem pensado, muito bem estruturado, mas atuando muito mais dentro de nichos, né, numa atuação regional, do que propriamente uma campanha nacional, com uma mídia forte, característica de Lacta e Nestlé. Enfim, tínhamos muito o que conversar, mas de qualquer forma temos que dar espaço e outras reflexões surgirão nos outros segmentos. A análise do PDV foi interessante também, né? Descrevi ali o posicionamento e os esforços das marcas no ponto de venda, né? A busca por posições estratégicas, como bem disse, acho que foi o Vinícius que estava falando, se não me engano, a questão de onde, não é simplesmente pensar na posição do produto na gôndola, a altura, o quanto nós vamos ocupar da gôndola, que isso é um espaço sempre negociado, como vocês devem ter estudado ali no desenho do planograma, mas mais do que isso, em que parte do mercado nós vamos estar, pensando num mix de produto, pensando num comportamento de consumo, né, em que momento que o chocolate pode ser lembrado, pode ser algo interessante numa complementação, né, de uma busca por outros produtos. E aí o Vinícius destacou bem ali, está pensando, né, numa refeição, numa janta e alguma coisa, olha, vamos levar um chocolate para a sobremesa, etc. Também, então, normalmente, tem próximo do caixa, né? Também a compra por impulso, porque tu não vai lá para o mercado especificamente para comprar o chocolate, mas obviamente que ele tem todo esse, né, esse poder de atração e tal, então bota perto do caixa e também favorece a venda por impulso. Muito bem, parabéns, muito bom. Vamos para o segundo grupo, só vou pedir agora um pouquinho da paciência do segundo grupo, para que eu agora comece a fazer rapidamente a apresentação da tela. E aí, nesse momento, então, eu passar aqui, fazer o registro de quem está presente. Nós estamos com quase
100% de presença, na verdade estamos com 49, 48, tira eu. Então, estamos com quase toda a turma aí. Ok. O grupo... Bom, nós vamos encerrar então essa gravação. Para, em seguida, iniciarmos do próximo.